Olá, eu sou Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Hoje o nosso Business Talk é com Ana Tereza Basílio. Ana Tereza, ela é advogada, magistrada e líder no cenário jurídico brasileiro. Ela tem uma carreira marcada por destaque acadêmico, inovação e um compromisso enorme com a ética e a transparência. Bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro e pós-graduada em Direito norte-americano pela Universidade de Wisconsin, Ana Tereza fundou o escritório Basílio Advogados em 2009 e atuou como juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro entre 2010 e 2015. A sua participação ativa em diversas instituições de destaque, como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, o IAB, a Câmara de Comércio Internacional, Emerge, evidencia o seu compromisso com o avanço do direito, da mediação, arbitragem e a promoção da transparência na administração pública. Na sua trajetória, ela liderou iniciativas voltadas à proteção de dados, celeridade processual, a promoção da equidade de gênero, consolidando sua posição como uma das principais vozes no Brasil. Ana Tereza Basílio, por favor, me conte um pouco sobre a sua trajetória no direito até a juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e como isso influenciou a sua visão, né? Como é que é essa importância dessa transparência, da ética, da administração que pautam a sua carreira? André, é um prazer estar aqui com você. Eu sou advogada há 36 anos, né? Advogada na área civil, empresarial. Mas eu tive essa experiência no Tribunal Regional Eleitoral como membro desse colegiado, fiquei por 4 anos lá e foi uma experiência muito interessante, porque quando nós estamos do outro lado do balcão, na iniciativa privada, é difícil a gente imaginar como se passa e o que passa o juiz lá na hora de decidir, sobretudo questões políticas que são muito polêmicas, muito acirradas. Então foi uma experiência muito, muito interessante participar do tribunal. Mas eu diria a você que o que eu gosto mesmo de fazer é advogar, Andréia. O que eu gosto mesmo de fazer é advogar. E hoje, presidindo a OAB, de certa maneira, eu estou retribuindo, né, aquilo que eu ganhei com a advocacia. Eu comecei do nada, não tinha escritório, não tinha parente próximo dono de escritório. Então, é uma forma também da gente retribuir para a sociedade, retribuir para a advocacia tudo que eu ganhei com ela, tudo que eu consegui conquistar com a advocacia. E no tribunal foi uma experiência muito intensa de ver como se dá as entranhas políticas do nosso Estado. Não é uma visão muito agradável. Eu fico aqui pensando, enquanto ouvindo a sua fala, não é simples, né? Não é nada nem um simples. pouco simples, né? E tem muitas coisas, né? Acho que cada vez mais complicadas e que eu acho que precisam de soluções, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente tem instituições muito fortes, um país democrático, mas a gente tem muita coisa a aperfeiçoar. Sobretudo na área da política, a democracia dentro dos partidos políticos. Os partidos políticos precisam ser mais democráticos internamente. A gente vê que as regionais, as áreas locais dos partidos, de uma forma geral, têm pouca participação nas decisões relevantes. Eu acho que a gente precisa um pouco de democracia dentro dos partidos, né? E isso ficou bem claro nessa passagem para o TRE, que há pouca democracia nos partidos, ou pelo menos na maioria deles. Isso dificulta o diálogo, né? Quer dizer, quando as pessoas já vêm com ideias preconcebidas, fica difícil, né? E fica difícil também, André, oxigenar a política, o que é muito importante, dar oportunidade a outros candidatos. Quantas vezes a gente não vê, né, numa eleição, as pessoas dizendo assim: poxa, eu tenho que votar só ou em A ou em B, mas eu queria outra, não tem outra opção melhor, né? Verdade. Mas tem toda uma estrutura partidária e para ser candidato no Brasil a Constituição exige que seja vinculado a um partido, mas a falta de democracia mesmo, de participação
efetiva, geral, nas decisões partidárias, acabam nos colocando com as opções quase que sempre as mesmas, né, André? E as pessoas aí ficam um pouco perdidas, né? Elas não sabem nem que possibilidades elas têm de inovar, né? É verdade. E aí acabam desincentivadas de votar, e isso é um fenômeno muito complicado. Quando assumiu o mandato como presidente da OAB do Rio de Janeiro, quais são as suas prioridades hoje à frente da OAB do Rio? Nós temos várias prioridades, mas uma grande prioridade que eu mencionaria para você é a gente investir muito no aprimoramento técnico do advogado. Nós temos investido muito em aulas gratuitas, cursos gratuitos, lançamos mestrado gratuito, pós-graduações, já fizemos em direito empresarial, agora tem um edital aberto em direito criminal. Investir na qualificação do advogado, porque o advogado mais qualificado, Andréa, ele vai ser obviamente mais bem-sucedido na sua comunidade e vai também sofrer menos violações de prerrogativas, violações na sua atividade. Então, uma das maiores prioridades que a gente tem é levar conhecimento de qualidade gratuito para a advocacia, acessível àquele advogado que está no interior do estado, aquele advogado que não teria como se deslocar para uma faculdade, ele pode assistir de casa aulas com muita qualidade e diárias, né? A gente tem a mentoria jurídica que tem 3 aulas por dia gratuitas online toda manhã, de 9 a meio-dia. Então, é um investimento muito grande no conhecimento. Agora, nós temos também uma prioridade muito relevante que é sanar as finanças da OAB, né? Eu tive que fazer em janeiro uma reforma administrativa quando eu assumi e nós tivemos que, infelizmente, que demitir 300 funcionários da OAB. Nós estávamos 300. Os números eram os seguintes: em dezembro, nós estávamos com 94% da receita comprometida com folha de pagamento. Com o pessoal, imagina. Só com o pessoal. Imagina para uma entidade que tem 210 estabelecimentos no estado, que tem escritórios digitais para os advogados trabalharem. Imagina uma entidade com 94% de receita para a folha de pagamento. Então, a gente fez uma grande reforma administrativa, enxugamos a OAB, também fizemos uma revisão de todos os contratos para cortar despesas, mudamos vários prestadores de serviços, fizemos cotações para reduzir as despesas. E também fizemos muitos convênios, né? Convênio com a Uber para dar desconto para o advogado nas viagens de carro. Contratamos telemedicina para aquele advogado que não tem plano de saúde, sobretudo, ter um atendimento médico gratuito e online. É um número muito impressionante, Andréa, mas 30% da advocacia no nosso estado não tem plano de saúde. É impressionante mesmo, né? É impressionante. Então, quer dizer, foi uma arrumação da casa e principalmente com foco em qualificar os profissionais. Isso é muito bom, né? Principalmente essa ideia de você criar cursos, pós-graduações, cursos online, isso é extremamente importante, né? Você está melhorando a qualidade de vida dele, né? Proporcionando a ele uma possibilidade de ter acesso, né, à medicina e ao conhecimento, né? Isso é excelente. Sem dúvida. E eu também tenho trabalhado muito, desde o ano passado, já ainda como vice-presidente da OAB, no projeto de advocacia dativa. Eu tenho visitado todos os prefeitos do interior. Esse projeto já foi concretizado em Maricá, já virou lei em Resende. É muito simples, Andréa. Explica um pouco do projeto. É muito simples. O município cria um cadastro de advogados que se inscrevem nesse cadastro para prestar serviços aos hipossuficientes.
aqueles que recebem até 3 salários mínimos, que são atendidos pela Defensoria Pública, mas que a Defensoria Pública não tem braços suficientes para atender tanta demanda. Então, o município contrata, o município tem uma tabela, o advogado que se inscreve nessa tabela vai atender a população, essa população até 3 salários mínimos, essa população carente, e realizado o trabalho, ele apresenta o relatório para o município e recebe a sua remuneração. E o município pode escolher quais as áreas que ele quer dar esse atendimento. Por exemplo, tem municípios que escolhem só a violência doméstica, que é um problema sério. E aí se dá à população um atendimento jurídico mais personalizado, com mais braços para auxiliar. Nós, inclusive, estamos em negociação com a Defensoria para fazer isso em parceria com a Defensoria. Esses advogados atuando como assistentes, como residentes da Defensoria. Então, uma forma da gente atender a população, mas também uma forma de trazer alguma remuneração para o advogado que está precisando. Né? Além de tudo, treinamento e conhecimento. Quer dizer, ele vai ter acesso, eu acho que vocês estão melhorando a qualidade de vida das populações, né? Melhorando os municípios. É muito bom esse projeto, excelente. E o custo é muito baixo, porque você pode fixar valores específicos. Olha, uma consulta na área de família, X. Aí o município pode dosar quanto ele quer a cada mês investir na justiça social desse projeto. E, ao mesmo tempo, vai estar dando oportunidade para os jovens advogados. André, a gente tem 1.400.000 advogados no Brasil. É muito advogado. É um número super expressivo, né? E às vezes ele precisa de uma oportunidade para começar, né? Quer dizer, ele vem de um ensino, mas ele precisa colocar na prática. Excelente essa ideia, muito boa. E aqui no estado do Rio, interior, assim, a gente está tendo um desinvestimento muito forte no interior do Rio. Né? Nós perdemos investidores para Minas, para São Paulo, para o Espírito Santo. Então, isso tem um reflexo social muito grave. A gente tem dificuldade de ver o advogado do interior captar contratações, trabalhos. Então, isso também vem auxiliar essa situação que o nosso estado vive no interior de poucos recursos. E você vai reter talentos, né? Quer dizer, você vai permitir com que ele estudou, ele fique no seu município, na sua cidade, tenha ali uma oportunidade de trabalho, não precisa ir para fora, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, né? E a população também ganha com isso, porque o acesso fácil à justiça é um direito fundamental. Né? Então, a gente também tem trabalhado muito nesse projeto. Agora, um tema que está surgindo aí, bem polêmico, né? Que seria a arma para os advogados. Qual a sua opinião sobre isso? O advogado precisa andar armado? Isso é um direito? Por que isso surgiu? Quando surgiu esse debate, o que eu fiz foi lançar na OAB o projeto Porte um Livro. Eu acho que o advogado precisa muito mais de livros do que de arma. Sem dúvida. Eu acho que o advogado precisa de muito preparo, muita cultura geral, muito estudo, muita atualização. Então, quando se fala de porte de armas para advogados, eu digo, olha, a minha prioridade é porte de livros. Agora, a legislação tem previsões para porte de armas com naturais restrições e exigências para quem quer portar arma. Então, pode ser advogado, médico, engenheiro, mas preencha os requisitos de segurança da legislação. Mas eu acho que a prioridade é porte de livro, sabe, André? Exatamente, ampliar o conhecimento e esse trabalho que a OAB está fazendo de abrir, né, o ensino gratuito, o ensino online, fazendo o ensino ficar acessível, é espetacular, né? Sem dúvida, é isso que vai fazer o advogado crescer. Você só muda um país inteiro com a educação. Com homens e livros, como dizia Monteiro Lobato. Isso aí.
Falando da sua experiência profissional, o que seria que tenha marcado mais a sua carreira? Assim, uma experiência de fato que foi marcante na sua carreira profissional? Eu tive muitas experiências marcantes na minha carreira, mas eu, eu diria a você que as causas que. Eu sou um advogado empresarial, civil, mas as causas, sem dúvida nenhuma, mais tocantes do ponto de vista emocional do profissional são aquelas na área de família, né? Eu tive um caso a respeito de uma criança que foi adotada e que foi adotada à brasileira, e aí o Ministério Público fez busca e apreensão da criança. Aquilo foi muito marcante para mim, uma ação que não é nem o foco da minha área, que é empresarial, mas como as questões jurídicas impactam na vida de uma família, na vida das pessoas. É impressionante. Isso daí eu acho que é o que mais me chamou a atenção na minha carreira. Como uma atuação numa área de família, numa área criminal, pode destruir ou reconstruir uma família, uma entidade familiar. É impressionante. Nós somos quase médicos sociais, né? Eu acho que o advogado é um pouco de médico social. E eu tenho um irmão que é médico, e ele brinca comigo dizendo assim: os médicos são mais importantes que os advogados, porque os médicos salvam vidas, né? E Eu acho que o advogado salva é vidas. isso que eu ia te dizer. Eu acho que, na verdade, a gente salva vidas, a gente repara fraturas sociais muito graves, nós tratamos de doenças muito, muito graves sociais. Então, eu acho que os advogados também salvam vidas. E tem que ter um entendimento do todo para ter o acolhimento, né? Porque acho que às vezes as pessoas também precisam o direito, mas tem que ter um pouco de compaixão misturado, né? Sem Tem que ter dúvida, tudo, sem tem que dúvida. fazer um mix, né? Principalmente no caso de família e às vezes, muitas vezes também empresarial, né? Porque às vezes as questões empresariais envolvem famílias, né? É verdade. Outro momento marcante que eu me lembro que eu tive foi na primeira recuperação judicial do Grupo Oi, que era gigantesco, tinha uma grande expressão no mercado, era a maior empresa de telecom da América Latina, e a recuperação judicial envolvia mais de 150 mil pessoas com empregos. Aquele trabalho também me marcou pela relevância de manter aquela entidade, pelo menos enquanto não se conseguia pagar todos os credores. Também foi um trabalho muito marcante. Porque envolve uma responsabilidade social, né? Porque a empregabilidade daquelas famílias todas, né? Então, Sem dúvida, impressionante sem isso, dúvida. E às vezes o advogado ele está descolado, ele não se dá conta de como o que ele está fazendo tem um reflexo na vida das pessoas. É importante a gente sempre estar atento a isso. Uma recuperação judicial bem-sucedida são milhares de famílias que vão, enfim, de uma maneira mais adequada, receber seus créditos, poder migrar para um outro trabalho ou continuar nesse, salvar empregos. É uma questão muito importante. Assim como o advogado pequeno que atua numa briga familiar, né? Uma boa regulamentação de visitas pode mudar a vida de uma criança que podia ser traumatizada. Enfim, tudo que a gente faz, e sobretudo na advocacia, tem um reflexo muito, muito importante na vida das pessoas. É importante que os advogados sempre lembrem disso. E quando esse trabalho que está sendo feito com a sua liderança de elevar o padrão da advocacia, ele também fala um pouco sobre isso, né? Quer dizer, o advogado bem informado, ele atende melhor. Ele atende melhor e tem uma visão mais ampla, né? Ele atende melhor, tem uma visão mais ampla e contribui mais para que a classe dos advogados seja mais respeitada, tenha mais credibilidade. Eu acho que é um ciclo virtuoso, né?
Agora, hoje é a judicialização de tudo, né? Quer dizer, como é que isso a OAB tenta ajudar um pouco? Porque hoje eu imagino o dia a dia na área jurídica tem causas que poderiam talvez ser evitadas, né? Serem decididas de uma maneira mais simples, sem precisar tomar o tempo de magistrados e de pessoas que estão, às vezes, com causas muito mais sérias. Qual é a sua visão sobre isso? Andréia, eu acho que o excesso de judicialização nós sempre tivemos no Brasil. Eu acho que o brasileiro tem essa cultura de litigância que precisa ser, sem dúvida nenhuma, contornada por métodos como mediação, conciliação, mas eu diria a você que sempre se litigou e se procurou muito judiciário no Brasil. A diferença agora é que o judiciário tem se imiscuído em áreas que antes ele não se imiscuía. Então, eu acho que a gente está em pleno ainda, infelizmente, crescimento do que a gente chama de ativismo judicial. Há magistrados que dizem: não há ativismo, nós temos que responder às ações que vêm. Não tem não, porque se for uma ação que verse sobre um tema que é da competência do legislativo, o judiciário não tem que se imiscuir. Se é contra um ato do executivo discricionário de nomeação, por exemplo, o judiciário não tem que se imiscuir. Então a diferença não é que agora se judicializa tudo, a diferença é que agora o judiciário está invadindo áreas que não era e que no passado não invadia. É diferente. É interessante essa visão, mas é difícil mudar essa cultura, né? Com certeza. Mas essa cultura acaba trazendo uma série de problemas muito graves. Hoje, o judiciário está envolvido em crises internacionais, hoje o judiciário está envolvido em trocas de políticas, e isso afeta muito a própria credibilidade dele perante a população. Nós vivemos claramente um momento de crise institucional no judiciário, e isso tudo é gerado por uma falta de autocontenção, né? O judiciário não tem que responder aquilo que não é da sua competência. Exato. Agora, a sua formação internacional, sua formação nos Estados Unidos, ela ampliou a sua visão, mudou a visão hoje, ainda mais atualmente, né? Então, fala-se tanto, né, nas medidas, a sua formação internacional trouxe muitas coisas diferenciadas para cá, você conseguiu somar a sua carreira? André, eu fui por 11 anos sócia internacional de um escritório, Baker McKenzie, que é um escritório que está no mundo todo. Então, essa pós-graduação que eu fiz nos Estados Unidos foi muito interessante, porque eu tive lá uma visão bastante acurada de várias áreas do direito, e me auxiliou muito a interagir com clientes de outros países, entender principalmente os americanos, os ingleses, entender como funciona o raciocínio na common law, o que facilitava, sobretudo naquela época que eu tinha muitos clientes estrangeiros, por ser um escritório internacional. Mas também foi uma experiência de vida muito interessante. Vou te fazer um comentário aqui. Por exemplo, na área criminal, eu não sou criminalista, não atuo na área criminal, mas me impressionou demais como os julgamentos criminais nos Estados Unidos são, de uma maneira geral, são pouco profundos, e como se condena de uma maneira célere e com pouca oportunidade de produção de provas e no direito americano. Eu não estou falando do caso do O.J. Simpson, Sim, né? Óbvio. Quando aí toma uma proporção e virou um espetáculo. Exato. Mas eu
durante os meses em que eu morei lá, eu ia toda semana assistir um dia inteiro de julgamentos e eu fiquei chocada, assim, para a nossa cultura de ampla defesa, de um processo com todas as oportunidades de produção de prova que mal ou bem a gente tem aqui no Brasil, lá a coisa é bem mais sumária, né? Interessante essa visão, é muito bom, né? Porque aí realmente amplia a sua visão para poder atuar de uma forma mais, talvez, correta e humanizada, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente sempre tem aquela ideia, nos Estados Unidos é melhor, eu vi nos filmes como não é melhor, não. Porque no Pobre filme... de quem responder criminalmente nos Estados Unidos, é horrível. É assim, quase desumano, assistir julgamentos desumanos lá. Interessante essa visão. E a sua participação em diferentes comissões, fóruns, isso contribui para implementar políticas que podem aumentar principalmente a transparência, né, na gestão pública, não é isso? Acho que essa sua... Sem dúvida. Você tem atuado muito nesse foco, né? Eu tenho atuado muito nesse foco, eu tenho me aproximado muito da Firjan, da Associação Comercial, da própria LIDE, aproximando dessas entidades que propagam bons princípios relevantes. Nós precisamos de mais transparência, nós precisamos de mais ética, nós precisamos de mais gestão e menos política partidária, né, no país todo. A gente precisa de grandes gestores, a gente precisa de empresários trazendo investimentos para o nosso país e para o nosso Estado. E nós ficamos patinando numa política partidária polarizada que não nos leva a lugar nenhum e não contribui em nada para o país, a não ser para a gente perder oportunidades. Né? Sem dúvida, estamos vivendo exatamente isso Exatamente. Agora, né? Quer dizer, o Brasil precisa de negócios, né? E de gestão séria, de gestão de gente séria e interessada em desenvolvimento econômico e menos em política partidária. A política partidária não é um fim em si mesma, né? Ela não traz riqueza e emprego para o país. A gente precisa de gestão eficiente. Né? E o que se fala muito é da instabilidade jurídica, né? Dos investidores se afastam por causa disso, né? Quer dizer, pela falta de transparência, pela falta de segurança jurídica para o investidor aqui no Brasil, né? Sem dúvida, porque embora a gente tenha uma legislação e um sistema poder judiciário muito bem estruturado, se diga de passagem, o judiciário é muito bem estruturado, nossa legislação é uma legislação de qualidade, mas o que nós temos é uma variação jurisprudencial, é um trem fantasma jurisprudencial, né? Os próprios tribunais superiores, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, é um foco de insegurança jurídica. O Supremo está sempre mudando em questões realmente relevantes a sua posição, que muda o sistema todo embaixo dele. Vou dar um exemplo para você. Pela Constituição e pela tradição de décadas do Supremo, o julgamento criminal no âmbito do Supremo Tribunal Federal sempre foi uma exceção para determinadas circunstâncias de autoridades no cargo relevante, por isso justificaria o foro especial do Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente tem uma oscilante jurisprudência que vai alargando e abrandando a competência criminal do Supremo. Primeiro eles disseram que não, é só no exercício do mandato. Isso não tem 3 ou 4 anos. Não, competência criminal só no exercício do mandato daquele que tem direito a foro especial. Aí 2 anos, 3 anos depois, não, então é até o final do processo, se começou aqui, termina aqui. E isso causa em dominó uma instabilidade enorme embaixo. Eu estou dando exemplo criminal, mas temos exemplo na área civil, na área empresarial, na área tributária também. Tributária, você vê a questão, né, do IOF.
que Muda, o IOF, aumenta, diminui, vai e volta. o IOF, o relator deu uma liminar dizendo que não poderia se aumentar por fundamentos casuísticos arrecadatórios pela natureza especial que tem o IOF. E é por isso que ele não se sujeita àquele princípio da anualidade, que só pode vigorar a partir de do ano seguinte. Aí, 3 meses depois, vem se admitir, não, ele na verdade não é ele não está sendo arrecadatório, pode sim. Aí fica o mercado naquela coisa, tem IOF, não tem IOF, não há planejamento. Eu estou dando pequenos exemplos, mas essa gangorra jurisprudencial, ela ocorre em vários assuntos. E quando você fala de um tribunal superior, você está afetando o Brasil todo. Hoje o investidor aqui, ele é sobretudo, ele tem que ter, a principal característica dele é ser corajoso, porque ele está numa verdadeira gangorra, né? Tributária, das regras do jogo, as regras do jogo. Como é que você pode ter investimento que é objeto de um cálculo de desempenho, se você... a base do seu negócio pode ser a qualquer momento afetada, mudada, e vai para lá, volta para cá, vai para lá, volta para cá. O empresário no Brasil, ele é quase um herói, né? Porque conseguir ter uma atividade produtiva com a instabilidade que se tem das regras do jogo, é muito difícil, né? E é muito difícil, ele realmente mais difícil ainda você atrair um investidor, né? Quer dizer, pessoas sem que dúvida venham trazer negócios, né? Ajudar o desenvolvimento econômico do Brasil, ficam assustados, né? Então, é fundamental você saber qual é poder ter a regra do jogo para planejar. Né? E no Brasil o que é mais difícil é você ter estabilidade da regra do jogo. E eu não estou falando só do Supremo Tribunal Federal, não. Nós temos uma gangorra jurisprudencial e às vezes até gangorra legislativa. Aí é importante dizer, às vezes o próprio Congresso Nacional puxa o tapete do investidor e muda tudo por uma conveniência. Então, eu acho que não é só um problema do judiciário, eu acho que é um problema cultural brasileiro. A gente tem que ter bases mais sólidas e mais previsíveis. Nós não podemos viver nesse trem fantasma de regras alteráveis a cada mês, de acordo com a conveniência, bate um vento, muda tudo. Enfim, é muito difícil realmente para o investidor botar dinheiro aqui no país. Não é fácil, não. Eu acho que essa figura do trem fantasma é perfeita, né? Então, acho que a gente fica aqui na expectativa, na esperança que vários outros profissionais do seu conhecimento consigam fazer isso mudar, né? Então, acho que esse trabalho à frente da OAB também vai trazer uma mudança de cultura, né? Isso é muito importante, o trabalho que está sendo realizado pela OAB, né? Eu acho que a OAB tem, por ser uma entidade com muita credibilidade no Brasil, ela tem que ocupar o espaço de ser, sob a perspectiva absolutamente apartidária, alguém para um balizador de bom senso, porque a OAB tem que criticar o que precisa ser criticado e elogiar o que precisa ser elogiado, independentemente da corrente ideológica. Nós temos que deixar de ser bifásicos, ou é direita, ou é esquerda, ou é Flamengo, ou é Fluminense. Meu Deus do céu, nós somos muito mais ricos do que isso, muito mais complexos do que isso. E essa polarização, ela só está trazendo prejuízos para a sociedade, né? Infelizmente. E hoje, como eu queria uma mensagem final, no momento que se fala que a inteligência artificial vai acabar com a carreira do advogado, qual a mensagem para os novos advogados que estão iniciando, né, a carreira? O que seria a sua mensagem para que essas pessoas que estão meio ameaçadas, né? A mídia fica falando, olha, a carreira jurídica vai acabar. Isso
sua opinião sobre isso. Eu acho que nenhuma carreira vai acabar por causa da inteligência artificial. A inteligência artificial é um instrumento de facilitador do trabalho. Ela não é o fim do trabalho. Eu não acredito que alguém se sinta seguro com a estratégia traçada pelo computador sem passar pela visão holística humana, né? O computador, ele, na verdade, com inteligência artificial ou não, ele usa dados pretéritos, ele combina dados pretéritos, e o cérebro humano nisso é imbatível. Sem dúvida. O ser humano é criativo, a sociedade está sempre se alterando e a gente tem essa percepção, e o computador, com os seus dados, demora muitas vezes a acompanhar determinadas evoluções da sociedade. Então, eu acho que o advogado sempre será fundamental. O que nós vamos ter uma grande redução é daquele trabalho braçal, né? Cada vez mais o trabalho braçal, aquele trabalho de procurar de um a um acórdão, isso já não precisa mais fazer, isso aí o computador faz. Eu acho que a gente tem que ver a inteligência artificial em todas as profissões, e na nossa, da advocacia sobretudo, como um facilitador, como uma ferramenta de trabalho, como mais uma ferramenta de trabalho. Agora, você gostaria, Andréia, de ser operada só por uma máquina? Eu não. De jeito nenhum. Eu também não. Eu quero que tenha um homem muito bem preparado atrás da máquina. E na advocacia não é diferente. A gente pode usar a inteligência artificial para nos dar mais elementos e mais instrumentos de trabalho. Mas para tomar decisões... Eu acho que nos próximos séculos a gente ainda não vai substituir a mente humana, não. Queria agradecer muito a doutora Ana Tereza Basílio, presidente da OAB do Rio. Foi ótima a conversa, acho que foi super interessante, trouxe um conhecimento, e eu acho que mostrar principalmente para os advogados que eles precisam estudar. É isso aí, André. Melhor arma deles são os livros, então acho que esse trabalho que tem sido feito pela OAB, de ampliar a possibilidade de conhecimento, eu queria parabenizar. Muito obrigada, querida, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. E se você gostou do Business Talks de hoje e quiser ouvir sobre mais alguns assuntos, acesse as nossas redes.